Oi, gente. Hoje eu vou fazer esse quadro com o resto de cerâmica que eu tinha aqui. Aproveitando os restinhos de cerâmica. Aqui a medida dá 18 por 23. A massa que eu fiz a decoração de em volta, das florzinhas, da folha e do vasinho, é a mesma massa que eu fiz lá do prato decorativo. Massa com papel. Vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês verem a receita. Para fazer esses quadradinhos aqui, eu vou ensinar como que eu fiz. Eu abri a massa, não muito fininha, daí eu fui cortando. Aí esses quadradinhos dá 3 por 3, fui cortando de assim e de assim. Aí deixei secar de um dia para o outro, ficou assim, né? Daí eu vou quebrando, no outro dia dá para quebrar os quadradinhos assim. Aí eu fiz 2 furos. Deixei 2 dedinhos de cada lado e fiz 2 furos com a broca fininha. Pra poder fazer, pra colocar essa tirinha aqui. Essa tirinha aqui eu enrolei uma cordinha de sisal. Aí eu coloco de um lado e do outro e amarro, né? Pra colar esses quadradinhos, eu usei a cola instantânea. Daí eu fui colocando nas lateralzinhas assim, um ao ladinho do outro. Aqui ficou 5 por 6 aqui, 6 quadradinhos de assim e 5 de assim. Colei com cola instantânea. Esses quadradinhos, para ficar bom, é bom separar eles assim e dar uma demão de verniz. Porque aqui eu não tingi, mas vocês podem tingir em casa. Aqui eu deixei natural, porque eu achei bonita essa cor para combinar com a cerâmica, que é um pouco bege. Para fazer o vasinho, eu peguei um copo de requeijão, cortei 3 dedinhos mais ou menos e tirei um dedinho no fundo, com a tesoura. Para facilitar a montagem, eu marquei no isopor assim e cortei com a faca. Aí eu vou encaixar ele aqui dentro. Encaixa aqui. Cortei no papel a medida aqui da frentinha e do fundinho com o papel para poder ficar fácil para mim abrir lá na massa, cortar lá na massa. Eu abri aqui a massa e já cortei aqui para adiantar o vídeo. Cortei a frentinha, o fundinho e aquela beiradinha de cima para decorar o vasinho. Aí eu pego aqui com a espátula e coloco em cima ali. O certo é já abrir a massa e já colocar aqui, para ela não trincar. Essa aqui já tá um pouco seca, mas em casa você já abre e já monta. Dá uma umedecida aqui com água para poder colar bem. Aí vai unindo uma peça na outra. Aí deixa bem lisinho. Pode ser com a mão, pode ser com a espátula, até ficar bem lisinho. Aí em casa vocês deixam bem arrumadinho. Pra fazer aquele acabamentinho bonitinho aqui, eu cortei uma tirinha, né? Um dedinho de espessura, assim, ó. Aí eu vou colocar aqui em cima. Aí vai apertando, que a massa tá molinha, ela cola. Aí vai acertando bem acertadinho, aí fica assim. Aí deixa aqui secando de um dia para o outro. Vai ficar assim. É fácil de desmontar, é só tirar o plastiquinho daqui que desmonta facinho. Aqui eu dei uma demão de tinta branca. Para colar aqui, eu colei com cola instantânea. Passo uma cola instantânea aqui. Passa bastantinho para não correr o risco de descolar. Centralizo aqui mais ou menos assim. Se quiser, aqui tá bom. Aí segura e vai colar. Aí eu esqueci de dizer que antes de eu montar aqui, eu já coloquei um isopor. Cortei igual o vasinho para já ficar montado. Mas se não quiser, pode cortar e depois encaixar aqui dentro, porque fica bem firme. Aí
eu coloquei um sisalzinho desfiado aqui, pra ficar um acabamentinho bonito. Aí em casa vocês arrumam bem arrumadinho. Se quiser pode passar cola aqui também pra segurar. Agora eu vou... as florzinhas, é a mesma florzinha que eu fiz lá pro prato decorativo. Aqui ela, ó. Só que daí eu fiz menorzinha. Fiz bem pequenininha, tá vendo? Quando eu abro a massa, aí modelo igual lá tá no vídeo lá, faço um furinho pra encaixar o araminho depois. Aí eu vou ensinar a encaixar o araminho. Aqui eu modelei as flores, deixei secar. Aí dei uma demão de tinta branca, base d'água, e depois eu fui tingindo umas amarelinha, outras lilazinha. Para fazer o lilás, eu usei tinta corante azul e um pouquinho só de vermelho na base branca da tinta. E para fazer a roxinha, eu coloquei um pouquinho mais de vermelho. Coloquei vermelho, azul e a tinta base d'água branca. Aí vai mexendo até chegar ao ponto desejado. E as cores de rosa, eu usei o vermelho. Aqui eu coloquei menos e aqui eu coloquei um pouquinho mais de vermelho. E as folhas, eu modelei as folhas, né? Eu faço uma coxinha. Aí eu dou uma achatadinha nela, na coxinha. Aí eu pego uma espátula de silicone, faço um traço no meio e faço os tracinhos das laterais para fazer aqueles risquinhos da folha, de um lado e de outro. Aí eu vou colocar um araminho aqui no meio dela, assim. Aí pra ficar aquele entortadinho, aí na hora de secar, eu coloco numa base assim pra secar, eu coloco aqui, ó, papelzinho. Ó. Aí ela vai ficar tortinha assim, ó. Pra tingir ela, eu usei a tinta de tecido mesmo. Aí aqui eu dei uma demão de tinta branca, deixei secar. Aí agora eu vou passar o verde folha. Verde folha em toda ela, atrás e na frente. É para dar aquele tom bonitinho, eu coloquei um pouquinho de verde oliva. Vai passando um pouquinho de verde oliva, que ela vai ficando bem bonita. Aí eu deixo secar. Deixo secar. Aí ela fica assim. Aí eu enrolei fita floral no araminho para ficar bonitinho. É bem facinho. Começa aqui daqui de cima e vai torcendo, ó. Vai enrolando, vai enrolando. Porque a fita floral, ela tem uma colinha. É só espichando e enrolando. Até chegar lá embaixo. Aí aqui eu já tenho uma enroladinha. Aí fica assim, ó. Pra ficar um acabamentinho bonitinho. E as florzinhas, eu modelei as florzinhas, né? Igual lá do vídeo. Fiz o furinho, aí deixei secar. Aí depois de seca, ela fica assim, né? Daí eu já tingi, tá pronta, né? Vou pegar o araminho e vou fazer um entortadinho aqui na ponta dele, ó. Bem na pontinha, um entortadinho pra baixo assim, pra ficar um ganchinho assim, ó. Aí eu vou encaixar de cima para baixo esse araminho naquele furinho que eu deixei. Parece que o furinho tampou. Mas é só colocar aqui que... Aí entrou. O furinho tinha fechado. Aí leva até lá no final. Esse arame é arame galvanizado. Chegou lá no finalzinho, eu vou colocar a cola e vou colocar a bolinha. Fiz uma bolinha com essa mesma massa. Vou colocar a cola no centro e vou colocar a bolinha aqui, ó. Aí segura um pouquinho, cuidado para não colar a mão. Essa bolinha, eu fiz a bolinha com a massa e já tingi de branco. Pra já ficar com o acabamentinho. Aí fica assim, ó. Aí depois das florzinhas todas prontas, eu coloco numa basezinha no isopor e jogo o spray.
Pra facilitar na hora da limpeza, se sujar, né? Um spray assim. E aqui pra essa pintura aqui, eu coloquei amarelo na tinta base d'água branca. Aí deu em 2 de mão. Aí fiz as bolinhas com o cabinho do pincel, as bolinhas brancas. Aí eu esqueci que aqui também, depois que eu coloquei tudo, eu coloquei essas bolinhas em cima aqui, para o acabamentinho ficar bonitinho. Aí fiz um lacinho de sisal também, enroladinho, e preguei aqui. Aqui eu já tinha falado, né, que eu ponho também uma cordinha de sisal. Tanto as folhas quanto as florzinhas, eu enrolei a fita de floral no araminho, para ficar bonitinho. Eu não sei se eu falei desse sisalzinho. Eu coloquei aqui também, antes de pôr as florzinhas, eu coloquei o sisalzinho aqui. Deixa eu tirar aqui. Coloquei. Aí eu gosto de passar uma cola aqui para segurar o sisal. Aí eu vou colocando as florzinhas, né? Eu vou montando. Umas lá atrás, umas mais na frente. E põe tudo misturadinho, né? Pra ficar melhorzinho, né? Aí não vou montar aqui não, que vocês montam do seu jeito. Coloco umas folhas lá por trás, umas no meio, umas na frente. Igual eu fiz aqui. Coloquei assim, ó. Umas lá atrás, umas na frente. E esse é o trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like aí, o joinha, para ajudar no canal. Se inscreve no canal. Comente, por favor. Compartilhe com os amigos para me ajudar. Que daí eu vou sempre trazer os vídeos para vocês. Fique com Deus.